Frei Antônio de Santiana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão, nasceu no dia 10 de maio de 1739, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Numa época em que o Brasil ainda era uma colônia portuguesa cheia de contrastes, tradições e profundas expressões religiosas. Filho de uma família rica, nobre e profundamente católica, ele cresceu cercado por influências espirituais. Era o quarto de 10 irmãos, convivendo desde cedo com a força da fé familiar e com o ambiente caridoso que os pais mantinham. Especialmente seu pai, Antônio Galvão de França, um comerciante respeitado e membro da Ordem Terceira Franciscana. Sua mãe, Isabel Leite de Barros, também era profundamente devota. E os dois transmitiram aos filhos valores sólidos que marcaram a trajetória de Frei Galvão para sempre. Quando ele tinha apenas 13 anos, seus pais decidiram enviá-lo para estudar ciências humanas no famoso seminário jesuíta Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia. Esse deslocamento tão cedo, deixando sua cidade natal e sua família, já indicava o rumo de grande responsabilidade espiritual e intelectual que trilharia. Nos 4 anos em que permaneceu ali, destacou-se tanto pelo desempenho acadêmico quanto pela vida de oração, sendo reconhecido pela inteligência, pela disciplina e por seu comportamento exemplar. Ele se aprofundou em estudos de línguas, retórica, filosofia e, curiosamente, também se destacou em conhecimentos de construção civil, algo que mais tarde serviria de base para suas futuras obras religiosas e arquitetônicas. Durante esse período de formação, porém, recebeu uma notícia que transformou sua vida de modo profundo: a morte prematura de sua mãe. A perda foi dolorosa, abalando suas emoções no momento em que ainda era muito jovem. Tocou-o de tal forma que, em sua devoção, ele decidiu adotar Santiana, mãe de Maria, como sua mãe espiritual. Essa decisão íntima e carregada de significado fez com que acrescentasse ao seu nome o título de Santiana, passando a se chamar Frei Antônio de Santiana Galvão, uma maneira de manter vivo o vínculo materno e encontrar conforto espiritual. Depois de concluir seus estudos com os jesuítas, ingressou na Ordem Franciscana no convento de Macacu, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Ali aprofundou suas práticas espirituais, dedicando-se à vida de oração e aos votos franciscanos de pobreza, obediência e castidade. Em 11 de julho de 1762, foi ordenado sacerdote e, pouco depois, transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Naquela época, São Paulo ainda era uma cidade pequena, com ruas simples, casas de barro e uma vida social e religiosa intensa. Foi nesse cenário que Frei Galvão continuou seus estudos de filosofia e teologia, impressionando seus formadores e confrades pela seriedade e maturidade espiritual. Aos poucos, seus dons começaram a se evidenciar, e em 1768 ele foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento. No exercício dessas funções, demonstrou grande humildade, caridade e firmeza espiritual. Sua capacidade de aconselhar, acolher e orientar as pessoas o tornou conhecido e admirado. O reconhecimento era tão grande que a Câmara Municipal de São Paulo lhe concedeu o título de Novo Esplendor do Convento, destacando a importância da sua presença para a cidade. A fama de sua sabedoria também chegou ao meio acadêmico, e em 1770 ele foi convidado a integrar a recém-criada Academia Paulistana de Letras, por suas habilidades poéticas em latim e sua erudição. No ano de 1769, Frei Galvão foi designado confessor do recolhimento de Santa Torisa. Em São Paulo, foi ali que conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma religiosa que afirmava receber mensagens de Jesus pedindo a fundação de um novo recolhimento. A situação era extremamente delicada, pois naquele período a construção de conventos e instituições religiosas estava proibida pela coroa portuguesa, que buscava controlar o poder e a expansão das ordens. Mesmo diante desse risco, Frei Galvão, movido pela fé e pela convicção de que se tratava de uma obra inspirada por Deus, decidiu assumir a responsabilidade pela fundação do recolhimento Nossa Senhora da Luz. A construção do recolhimento foi longa e árdua, enfrentando barreiras burocráticas, falta de recursos e diversas dificuldades. Ainda assim, Frei Galvão manteve firme o propósito, utilizando seus conhecimentos de construção e arquitetura, aprendidos ainda no tempo dos jesuítas, para orientar e acompanhar a obra. Foram 28 anos até sua conclusão, um período marcado por perseverança e fé. Dessa construção nasceu não apenas o recolhimento, mas também o Bairro da Luz, um dos mais importantes de São Paulo, que se desenvolveu em torno da obra iniciada por Frei Galvão. Em outro momento marcante de sua vida,
Frei Galvão foi injustamente preso por defender um homem acusado. Sua atitude provocou a revolta da população paulistana, que reconhecia sua bondade e sua dedicação espiritual. A pressão popular e a intervenção do bispo de São Paulo foram decisivas para sua libertação. Esse episódio fortaleceu ainda mais sua reputação de homem justo, corajoso e movido pelo amor ao próximo. Em 1781, assumiu o cargo de mestre de noviços em Macacu e, em 1798, tornou-se guardião do convento de São Francisco. Em 1811, fundou o convento de Santa Clara, em Sorocaba, ampliando ainda mais seu legado de obras religiosas e arquitetônicas. Além de sua vida pastoral e administrativa, Frei Galvão ficou amplamente conhecido por sua intensa vida de oração e pelos fenômenos místicos atribuídos a ele. Relatos da época mencionam dons de cura, dom da ciência, bilocação, menos a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e até levitação durante momentos de profunda oração. Esses dons, no entanto, jamais foram motivo de vaidade para ele. Pelo contrário, Frei Galvão buscava sempre manter a humildade e usar tudo o que recebia de Deus para servir os necessitados, confortar enfermos e orientar espiritualmente aqueles que o procuravam. Uma das tradições mais conhecidas associadas a Frei Galvão são as pílulas milagrosas. A história conta que, certa vez, ele foi impossibilitado de visitar um doente que necessitava desesperadamente de oração. Movido pelo amor ao próximo, escreveu em um pequeno pedaço de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora. Enrolou como se fosse uma pequena pílula e recomendou que o doente a tomasse em oração. O resultado foi a cura imediata e inesperada. A notícia se espalhou rapidamente, e as pílulas se tornaram um símbolo da fé e da intercessão do santo. A devoção às pílulas de Frei Galvão continua viva até hoje, com inúmeros testemunhos relatando bênçãos, curas e graças alcançadas por meio dessa devoção. Frei Galvão viveu até o dia 23 de dezembro de 1822, falecendo no Mosteiro da Luz, em São Paulo, poucos meses após a independência do Brasil. Seu corpo foi velado por uma multidão enorme, sinal claro de quanto era amado e respeitado pelo povo. Sua fama de santidade atravessou gerações, e o Mosteiro da Luz, que ele ajudou a construir, tornou-se um local de peregrinação e oração para milhares de devotos. A Igreja reconheceu oficialmente sua santidade muitos anos depois. Em 1998, foi beatificado pelo Papa João Paulo II durante sua visita ao Brasil e, em 2007, foi canonizado pelo Papa Bento XVI, tornando-se o primeiro santo brasileiro oficialmente reconhecido pela Igreja Católica. Sua canonização reafirmou a importância de sua vida de fé, caridade, humildade e serviço, e fortaleceu ainda mais o carinho do povo brasileiro por sua história e seu legado espiritual. O dia litúrgico dedicado a Santo Antônio de Santiana Galvão é celebrado em 25 de outubro, data em que milhares de devotos no Brasil e no mundo se lembram de sua missão e pedem sua intercessão. A oração tradicional em sua devoção, recitada diariamente por muitos fiéis, diz: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes. Peço-vos, por tudo que fez e sofreu vosso venerável Frei Antônio de Santiana Galvão, que aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade, e vos digneis conceder-me a graça que ardentemente almejo. Amém. Em seguida, rezam-se um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. A história de Frei Galvão atravessa o tempo como um testemunho de fé profunda, humildade sincera e amor absoluto a Deus e ao próximo. Sua vida reflete o poder da oração, a força da entrega total à vontade divina e o impacto transformador que um único coração dedicado ao bem pode exercer sobre inúmeras vidas. Seu legado continua vivo nas pílulas, nas obras que construiu, nas graças testemunhadas e na devoção que cresce ano após ano. E assim sua história segue, inspirando, fortalecendo e tocando pessoas. Lembrando que Deus age na simplicidade e na disponibilidade daqueles que escolhem viver para o amor. Se inscreva-se no Fé Sem Rótulos 56, curta, comente e compartilhe.